Olá! Começa agora o programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais, construído no diálogo social entre a academia, o meio profissional e a comunidade local. A partir de uma área do conhecimento, levantamos na comunidade acadêmica um tema gerador, que pode ser mais dialogado e esclarecido. Então, juntamente com o representante do meio profissional, formulamos as questões principais que conduzem o nosso programa. Você também poderá participar desse diálogo enviando sugestões de temas e perguntas para a página do programa, no endereço www.facebook.com/diálogosacadêmicos. Hoje abordaremos a área de negócios, a área de business da pós-graduação. Para tanto, trouxemos como tema a formação do profissional em administração. Acompanhe conosco, já voltamos. O maior patrimônio de uma nação é seu povo, e o maior patrimônio de um povo é a educação que ele recebe e que transforma em progresso. É por isso que todo educador assume um papel-chave, e ele começa não na tarefa de educar, mas sim na de aprender com os melhores profissionais, atualizando-se e fazendo uma especialização com quem há mais de um século trabalha na arte de ensinar com qualidade. FAI, porque só quem tem a maior tradição no ensino é que pode oferecer a melhor pós-graduação em educação. Começa agora, então, a 46ª edição do programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais. O programa de hoje aborda a área de negócios e o tema profissional, a formação do profissional em administração. Para tanto, trouxemos profissionais, especialistas da área, tanto da FAI, também como aqueles que já passaram pelo curso de graduação e estão no mercado de trabalho atuando como empresários. Estarão conosco aqui no programa para discutir todas as questões e temas ligados a essa área. Então, logo aqui à minha frente, nós temos o professor Rafael. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Regina. Rafael Araújo Leal, que é mestre em administração, graduado em administração e especialista em estratégia. O Rafael é fundador e coordenador do MEP na FAI. E depois nós vamos explicar para o nosso público, então, exatamente o que vem a ser o MEP. Prazer em estar contigo. Satisfação é toda nossa. Ao lado do Rafael, nós temos o Taylan Augusto Bode Totti. O Taylan é mestre em psicologia organizacional, tem pós-graduação em marketing, é graduado em administração e economia, é empresário do setor de psicologia organizacional e também é professor do MEP na FAI. Obrigada Prazer. pela participação. Muito obrigado. Logo aqui ao meu lado, nós temos o Mário Turkivici. É isso, Mário? É parecido, né? É próximo. Graduado em administração no MEP, na FAI, e empresário do setor de construção civil. Exato. Obrigado, muito bem-vindo ao programa. Obrigado, um prazer estar aqui também. Satisfação é toda nossa. Bem, nós vamos então iniciar o nosso diálogo de hoje e eu gostaria já começar com o Rafael para que ele dissesse para nós o que vem a ser o MEP. É uma sigla e também faz a formação do profissional de administração. No entanto, nós temos alguns diferenciais nesta formação. Quais são esses diferenciais e quando o curso iniciou? Bom, como você comentou, Regina, a sigla MEP significa Management Experience Program. Esse programa de graduação em regime integral, ele ocorre, ou ele foi desenhado com base em 3 pilares bastante importantes na formação do administrador. Pilares estes ou atividades estas que, infelizmente, um curso normal de graduação não tem como desenvolver junto com seus alunos, apesar dos seus 4 anos, né? Essas três grandes atividades, o que nós costumamos dizer 3 grandes pilares do MEP, são experiências de gestão de alta complexidade, 2, internacionalização, a oportunidade que os alunos terem de viver experiências internacionais durante o curso, e 4, tão importante quanto as duas primeiras, e 3, tão importante quanto as duas primeiras, o coaching e mentoring, né? Muito forte em relação aos alunos, individualmente a cada um deles, para que seja possível que esses alunos possam, ao final dos seus 4 anos de formação, ou fundamentalmente já desde o seu primeiro ano, ter uma noção muito clara de quais são os seus pontos fortes como profissional e quais são os seus pontos a serem desenvolvidos.
Então, a gente, no ato da fundação do curso, acreditava realmente que esses 3 elementos juntos, trabalhados no desenvolvimento da carreira de uma pessoa, poderia fazer a diferença. Certo. Quando o curso iniciou, Rafael? O curso começou no ano de 2008, basicamente com esse projeto lançado, como você bem disse, né, na FAI, trabalhando sempre dentro dessas linhas. Até hoje, a gente já teve a grata satisfação, por exemplo, no elemento internacionalização, de ter feito quase 100 reuniões fora do país, né? Então, um dos elementos da internacionalização é fazer com que os nossos alunos tenham condições de, por exemplo, visitar um executivo da Volvo no seu headquarter em Gotemburgo e com ele, né, discutir os elementos, as dificuldades de uma estratégia, né? Agora, essas viagens também têm um foco que é associar esses alunos à cultura local, fundamentalmente à economia, né? Então, nós, dentro dessas viagens que fizemos, a gente já percorreu boa parte do mundo. E aí estamos falando de Japão, China, Índia, Turquia, África do Sul, na Europa, boa parte dos seus países, mais para cima, nos nórdicos, Suécia, Dinamarca. Então foi realmente tem sido um trabalho bastante interessante, não de fazer, mas justamente de ver os alunos com 18, 19 anos tendo a oportunidade de sentar a uma mesa e conversar com um presidente de uma empresa. Rafael, tem uma diferença, então, bastante significativa entre um curso de administração, que é colocado apenas em um único período, e depois o aluno, o graduando, vai fazer um estágio, né? Basicamente, é a forma como os cursos de administração se apresentam, né? Na maioria das vezes. Perfeito. Já o MEP traz uma proposta diferenciada, que em vez do estágio, há essa possibilidade de viagens na visitação de empresas, de universidades, de vários países. Essa é uma boa pergunta, né? Conforme eu havia mencionado a você, o MEP está calcado nesses 3 pilares. Então, o programa de administração que a gente realiza na FAI, por isso, em período integral, ele se dá da seguinte forma. O aluno, durante o período da manhã, ele faz o que nós denominamos de bacharelado em administração. E no período da tarde é onde nós vamos dar vazão a cada uma dessas 3 atividades. Então, muitas pessoas perguntam, poxa, mas ao fazer um curso de administração em período integral, eu não vou fazer aquilo que existe de principal no curso de administração, que é o seu estágio, né? E, obviamente, que nós pensamos nisso e não conceberíamos um curso que estivesse aquém de uma experiência de estágio. Como eu disse no início, a missão do MEP é promover, né, oportunizar experiências de gestão de alto nível de aprendizagem aos nossos alunos. Algo que não é qualquer programa de estágio que tem condições de oferecer a um aluno. Lhe dou um exemplo muito objetivo. Se eu, quando fiz o meu curso de administração, não foi o caso, mas me encantasse com o mercado de ações, né, compra, venda, seleção de carteira, o meu caminho natural seria procurar uma corretora de valores para lá, portanto, poder fazer um estágio. Digo corretora porque cada um dos bancos também, né, os grandes bancos têm as suas corretoras de valores. Mas o que eu seria lá dentro? Um estagiário, basicamente, na figura de um outro profissional que seria o meu superior, que é um analista, que é aquela pessoa que vai se debruçar sobre os números financeiros da organização e sobre os dados setoriais para poder, ao final, fazer um relatório e recomendar a compra de uma ou outra empresa para uma outra pessoa que está acima dela, que é o gestor da carteira de ações da corretora A. Muito bem, o que nós fazemos no MEP? Nós temos dinheiro e com esse dinheiro, quem faz esses 3 movimentos de análise das ações, dos seus números, de análise do setor e a decisão de compra e venda de uma determinada ação, são os alunos e não um superior dele. Não é? É obviamente que para a realização de uma atividade como essa, nós temos conosco profissionais de cada uma dessas áreas
que nos ajudam, portanto, a garantir que esta experiência que o aluno vive no período da tarde necessariamente se torne uma experiência de alto nível de aprendizagem. E isso, portanto, também acontece desta mesma forma com os outros dois elementos, a internacionalização e também o coaching e o mentoring. E esses profissionais altamente formados para exercer também essas atividades junto ao MEP como professores e também orientadores desses alunos, é o caso do Taylan. É isso, Taylan? É isso mesmo. Você é professor também do MEP e qual é a sua área específica de atuação junto aos alunos? Então, eu atuo basicamente na área de coaching, né, no terceiro pilar que o Rafael estava falando. Ajudando eles a fazer o quê? Basicamente a montar um plano de carreira desde o começo lá do primeiro ano, porque geralmente como é que funciona? O aluno vai para a faculdade de administração, até o final ele faz algum estágio ou outro que ele acaba conseguindo pegar, aí chega no final, ele recebe o diploma, opa, agora está na hora de entrar no mercado de trabalho. O que eu quero fazer? Só que isso é muito tarde. Até lá, provavelmente ele já vai pegar o mesmo trabalho que ele já tinha estágio, ele vai pegar um trabalho mais conhecido, alguma coisa que já está perto, porque a gente fica com muito medo de não ter emprego depois de sair da faculdade. Então, assim, a pessoa acaba não refletindo o suficiente a respeito de quem eu sou, o que eu quero, que habilidades eu tenho, e acaba entrando no primeiro caminho que vai, e daí aquilo só vai se reforçando ao longo do tempo. A pessoa entrou na área financeira, é analista financeiro, vira supervisor financeiro, vira gerente financeiro e chega a 32, 35, 40 anos de idade, mas eu não queria trabalhar no mercado financeiro. Né? Embora essa situação também acontece frequentemente, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. O nosso objetivo no MEP é que a pessoa até pode fazer isso, mas que ela faça isso de uma maneira um pouco mais consciente e refletida ao longo de 4 anos do curso. Então, desde o começo, ela já passa a pensar, quem sou eu? Que pontos fortes eu tenho? Que pontos fracos eu tenho? Que interesses eu tenho? O que eu quero fazer? Que diferença eu quero fazer no mundo? E a partir dessas reflexões, já do primeiro ano, no 4º ano, ela já chega, opa, já tem uma boa ideia do que eu quero fazer. Então, assim, eu já consigo buscar aí focado naquilo que eu quero e naquilo que eu espero de mim mesmo e do meu papel no mundo. Então, essa é uma das coisas que a gente faz, né? Uma das outras coisas, nos pilares principais da educação, é o processo de reflexão. Então, para uma pessoa aprender, experiência pura é sem dúvida o combustível mais importante, mas não é o suficiente. Além de ter experiência, a pessoa precisa refletir sobre a experiência. Que é o quê? Depois que aquilo acontecer, ela para, opa, mas como é que eu fiz isso? Será que eu poderia ter feito diferente? Será que eu poderia ter feito melhor? Será que eu poderia ter feito pior? Como eu lidei com essa situação? Será que da próxima vez eu fizer assim? Então, esse processo, se ele não for estruturado, às vezes ele acaba passando batido. As pessoas vivem experiências e acabam não tirando nada delas. Então, o que eu faço também é ajudar os alunos a extrair mais aprendizados das experiências que eles têm no MEP também. Durante esse processo todo em que eles estão realizando as vivências, as viagens ao exterior, em diferentes países, em diferentes universidades e empresas. Perfeito, é isso mesmo. Há um acompanhamento, então há o retorno. Quando eles retornam dessas experiências, você já os encaminha. Eu ajudo eles a pensar a respeito disso, é isso mesmo. E fazer sentido das coisas, né? Então, quando tem uma consultoria, por exemplo, que eles fazem, nesse caso do mercado de ações, o que eu faço? Os alunos fizeram, investiram, algumas ações deram certo, algumas deram errado. Então tem gente que fica brava, às vezes tem desentendimento dentro do grupo, coisa normal que acontece para qualquer um, né? O que eu faço daí? Eu entro para ajudar eles a fazer sentido disso. E como é que você lidou com isso? Como é que você poderia ter lidado diferente com um colega? Como é que o grupo poderia ter se organizado melhor para tomar uma decisão mais acertada frente a essa situação? Que é esse tipo de coisa que faz diferença no mercado de trabalho depois. Antes de nós iniciarmos o programa, Taylan, você estava me contando sobre a sua formação. Isso. E você me contou que você fez um mestrado no exterior e eu gostaria que você falasse para nós onde você fez o mestrado, por que essa sua mudança também de área. Eu tive o dilema, né, Regina, de um aluno de administração, que eu fiz administração. Então eu fazia estágio. Ambos, né? O Rafael também e o Taylan, certo. Então, assim, eu fiz no estágio na época na área de finanças, né, porque eu fazia economia também. Acabei entrando como trainee na Ambev, que é uma das maiores empresas do Brasil hoje, né? E fui para a área de vendas. Então eu entrei na área de vendas da Ambev, trabalhei lá durante 4 anos e meio, cheguei a gerente. Aí que eu parei para pensar, eu falei, olha, o que eu gosto mesmo não é bem da área de vendas, eu gosto de lidar com as pessoas. Então o que eu fiz? Eu falei, então eu preciso mudar de carreira de alguma maneira e eu não posso deixar isso passar, porque se eu for continuar assim, vai chegar uma hora que vai ser difícil eu abandonar essa carreira que eu tenho agora. Aí eu falei, se é para sair e para abandonar e para trocar de carreira, eu tenho que fazer isso de uma maneira
consistente. Então eu quero achar realmente uma formação que me ajude a ter os conhecimentos necessários para seguir essa nova carreira que eu quero. Fui procurar nas melhores universidades do mundo, quem oferece um curso de coaching bom e quem trabalha nessa área de desenvolvimento humano dentro das empresas. Sim. Harvard não fazia, Stanford não fazia, quando achei a Universidade de Columbia lá em Nova York. Eu falei, opa, então essa é a melhor universidade do mundo que faz isso? É essa, então é para lá que eu vou. Vou me abster aqui, sair do Brasil durante 2 anos, e quando eu voltar, eu posso realmente voltar mudando de carreira da maneira correta e realmente com o conhecimento que eu preciso para fazer esse movimento. De qualquer forma, esta não é uma ação tão simples para qualquer um, né? Não mesmo. Para isso você precisava estar bastante amparado, inclusive para fazer a pesquisa e para fazer essa análise toda que você fez. Isso. Mas nós vamos conversar também mais sobre isso no segundo bloco e agora eu quero fazer uma pergunta aqui para o Mário. Mário, por que a sua opção, em vez de você buscar um curso de administração com uma grade curricular que nós podemos considerar tradicional, não é, Rafael? Uma grade curricular tradicional em administração, você optou pelo MEP. O que chamou a atenção? Então, o período do vestibular, para todos, eu acho que é um período, para não dizer traumático, e muito conturbado, que é muito difícil as escolhas que a gente faz. E é uma escolha que você vai levar para o resto da vida. Então, eu fiquei no dilema do vestibular normal e acabei optando pela FAI, fazer administração e busquei o MEP. O MEP, ele veio no sentido para a experiência prática, literalmente, a escolha de um diferencial que eu teria no mercado de trabalho futuramente. Então, eu pensei, como o Rafael disse, que tem o curso de administração, os estudantes fazem um estágio muito conhecido, enfim. Eu falei, o estágio, ele muitas vezes é superficial e eu não consigo ter todas as experiências que eu poderia ter no MEP. Então eu acabei optando pelo